Olá, eu sou a professora Yasmin Casagrande e essa é a aula 4 da disciplina Gestão da Empresa Pública. Nessa aula nós vamos trabalhar com os tópicos seguintes: terceiro setor e o surgimento dele, caracterização e a sua delimitação, relação entre o Estado e o terceiro setor, como isso funciona no Brasil, e nós vamos trabalhar com a teoria de economia solidária. Para falar do terceiro setor, então, precisamos entender onde ele está inserido dentro da nossa economia. Na economia nós temos o primeiro e o segundo setor. O primeiro é o poder público e o segundo é o mercado privado, e o terceiro setor vem para fazer essa intermediação. Nós vamos ver as características muito em breve. Então, os agentes são privados, o fim é público e tem o intuito de atender direitos sociais básicos da população e, principalmente, combater a exclusão social. Então, esse terceiro setor visa o bem-estar da população. Como isso funciona? As ações sociais são desenvolvidas e esses empresários que vêm desenvolvendo essas ações sociais acontecem desde muitos anos atrás. Aqui ele fala desde a Revolução Industrial, mas o homem já se preocupa com os outros homens na sociedade já há mais tempo, até antes que a Revolução Industrial. Então, essa ideia de social, de sociedade, de ações que beneficiam o próximo já acontecia, mas ela foi verificada com maior quantidade, maior variabilidade depois da Revolução Industrial, porque aumentou a complexidade da sociedade. Então, as primeiras intervenções de homens de negócios nos problemas sociais foram marcadas principalmente por assistencialismo e uma visão da moral das massas trabalhadoras. Começou-se então essa preocupação na complexidade da revolução, porque a massa trabalhadora começou a ser muito grande. Então, preocupou-se com como esses trabalhadores estavam desenvolvendo o seu trabalho, em quais condições, de que maneira aquelas pessoas estavam sendo tratadas nas organizações, e esse assistencialismo começou a acontecer. Então, não tinha uma ideia de cooperação, de as pessoas cooperarem umas com as outras. Existia uma ideia de assistencialismo, de doar alguma coisa para outro. Então essas massas trabalhadoras eram indolentes, desorganizadas, elas tinham uma ideia de miséria. Então quem trabalhava na época da Revolução eram as pessoas miseráveis, que não tinham muitas condições econômicas dentro das suas próprias famílias, e se não fossem auxiliadas naquela época, então elas não teriam condições de desenvolver suas atividades. Por isso surgiu primeiro com o assistencialismo. Então, quando a gente passa lá para os anos 70, multiplicam-se as organizações não governamentais que têm essa preocupação social e fortalece-se essa sociedade civil, que é o quê? Quando o terceiro setor começa a ser entendido como útil para a sociedade. Então, o Estado era autoritário, existiam empresas que aplicavam assistencialismo, doações, mas a população queria mais, né? Então, essas organizações não governamentais que surgiram dentro do país, elas estavam ali em contradição com o que existia de ditadura militar para um regime agora que seria democrático. Então, como os militares diziam sobre esse processo, seria de extensão lenta, segura e gradual. Então, existiria uma progressão que objetivava a democracia, mas que ela seria a passos lentos. A sociedade começou a exercer seus direitos, que nesse momento se encontravam suspensos por conta da ditadura. Quando a gente fala dos anos 90, então, um padrão de relacionamento entre os três setores surge. Existe agora primeiro, segundo e terceiro setor. E nisso o Estado reconhece que as ONGs, elas têm recursos, experiência e conhecimentos e que podem sim ajudar a sociedade. Então, principalmente enfrentando questões sociais, e são considerados parceiros. Então, a ideia do assistencialismo que existia antes passa a ser deixado de lado. Agora, a visão é de que as pessoas, empresas, organizações, todos os setores funcionem e se entrelacem como parceiros de ajuda, de cooperação mútua. Então, nessa delimitação,
a filosofia do terceiro setor é que a filosofia que permeia todos os aspectos do terceiro setor é o desejo das pessoas de ajudar o próximo sem querer algo em troca. Ajudar, se ajudar, cooperar um com os outros e não somente doar por doar, né? Então as pessoas passam a serem mais integradas dentro da sociedade. E temos que ressaltar que nisso que nós estamos falando, anos 90, é a época que foi o momento que surgiu toda a ideia de globalização, de mídias, de internet. Então tudo passou a ser muito mais acessível para a sociedade. Então nessa época que começa a ser de informação, as pessoas exigem mais ainda do Estado, mais ainda do terceiro setor, mais das organizações privadas, e tudo isso converge para que o terceiro setor tenha mais força. O terceiro setor, então, são entidades privadas da sociedade civil de fins públicos, mas não lucrativos. Os fatores, então, que contribuíram para esse terceiro setor, para a força dele, não só para o surgimento, mas para que ele agora fosse consolidado, são crise do bem-estar social, do desenvolvimento, a crise ambiental global, que teve muito foco, muito destaque também nos anos 90, colapso do socialismo, essa revolução industrial, que não era mais para surgir as empresas. Agora as empresas elas tinham que trabalhar com a ideia de tecnologia, com novos equipamentos, com interconexão entre os países e a competitividade que não era mais local. Agora todo mundo competia com todo mundo ao redor do mundo. A revolução da comunicação e também o crescimento econômico. A partir do momento que a complexidade da revolução industrial agora não era mais tão complexa, que essa complexidade foi multiplicada muitas vezes com a globalização, tudo isso faz com que o terceiro setor seja necessário. Precisa-se de pessoas preocupadas com o bem-estar de outras. Então, tudo isso faz com que a sociedade se mobilize para entender demandas coletivas. Então, é demanda coletiva que as pessoas tenham emprego, mas também é demanda coletiva que esse emprego seja suficiente para sustentar a sua família, que ele tenha boas condições de trabalho, que ele tenha equipamentos de segurança e todas as especificidades da demanda coletiva dentro da sociedade. Então, alguns pontos básicos que fazem com que empresas privadas possam ser consideradas terceiro setor. Primeiro é a natureza jurídica. A empresa do terceiro setor é sempre de direito privado. Então, um terceiro setor não faz parte do setor público. Ele é de direito, ela é caracterizada como entidade de direito privado. Segundo, falta de vinculação com o poder público. Não por ser órgão público e não por ser integrante do poder público, não fica vinculada aos princípios de tutela administrativa, controle hierárquico e da legalidade que tem o poder público. Terceiro, fins não lucrativos. Não objetiva lucros, não é criada para lucros, é criada para o bem-estar, para a disponibilidade de serviços, para a disponibilidade de acesso à população. Regime de trabalho. Os funcionários das empresas do terceiro setor não possuem vínculo de trabalho com o poder público. Então, ela não é uma entidade pública, entidade de direito privado, então eles não têm vínculo com o poder público, são regidos pelas normas do direito privado. Então, pelas normas das empresas privadas é que são regidas as pessoas que trabalham nessas organizações. Então, a legislação do terceiro setor, quando você for ler no material disponibilizado, você vai ver também que são essas características que regem. Então, eles têm uma missão, é uma filosofia de ajuda ao próximo. Então, uma organização do terceiro setor, ela quer o bem, ela quer que a outra pessoa tenha, que as crises sejam minimizadas, que as crises ambientais sejam minimizadas, que as crises de desenvolvimento não sejam tão acentuadas como num momento de crise, por exemplo. Qualificação dos empregados, as pessoas são qualificadas para trabalhar no terceiro setor, há o treinamento, há a capacitação para que elas estejam preparadas.
Ruptura daquela estrutura formal, então tem uma estrutura formal no setor privado e também no setor público, mas o terceiro setor ele quer inovar nisso. Então a estrutura ela é diferente. Se você for estudar a estrutura específica para eles, você vai ver que a ideia é despertar a cidadania, tem a ideia de inovação e a estrutura está ligada muito à formação de parcerias. Então, exige-se que haja parcerias com entes públicos e privados, mas o terceiro setor ele tem a sua caracterização, a sua formação, a sua delimitação própria. Terceiro setor, então, no Brasil, quando a gente fala especificamente do nosso caso, essas abordagens e gestão de projetos sociais tem se manifestado recentemente, a partir dos anos 90. Se antes as ideias de caridade e assistência guiavam os projetos, agora quer-se inserir abordagem nas quais os sujeitos sejam ativos. Então, o assistencialismo existia, a caridade também já existia, mas agora as pessoas são ativas no processo de auxílio, no processo de bem ao próximo. Então, tudo isso é a noção de parceria entre todas as pessoas envolvidas. E se eu for falar dos objetivos sociais desse terceiro setor, são vários. Eu vou destacar alguns deles para que a gente possa entender que, na legislação, pelo menos uma das seguintes finalidades tem que ter aquela organização do setor público. Então, por exemplo, promoção da assistência social ou promoção gratuita da organização, da saúde, segurança alimentar. Temos outros. Promoção do desenvolvimento econômico e combate à pobreza, promoção da ética, da paz, da cidadania. Você deve estar se lembrando agora de várias organizações que têm o foco de promoção de estudo e pesquisa, por exemplo, promoção de experimentação de novos modelos de produção, sistemas alternativos de comércio, empresa e crédito. Então, para que seja caracterizada terceiro setor, alguma dessas características que foram mostradas aqui tem que aparecer nessas organizações. Nós vamos falar então nessa ideia de ajuda e nessa ideia de cooperação, de parceria entre as partes envolvidas, de economia solidária também. Essa economia solidária é o quê? Trabalhadores que apenas secundariamente são proprietários e por isso não quer se maximizar o lucro, mas a quantidade e a qualidade do trabalho. Vários exemplos conseguimos dar de economia solidária, de ajuntamento de pessoas para um fim. Então, economia solidária de uma organização feita com a finalidade de promover o artesanato em alguma cidade, de promoção de criação de produtos que não agridem o meio ambiente, por exemplo. Então, a relação entre meios de produção sendo que a empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios de produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo. Então não se quer que não há a separação entre o trabalho e os meios de produção, entre o trabalhador e os meios de produção. Todas as pessoas são donas daquela organização de economia solidária. Como isso funciona então? Algumas regras devem ser aplicadas para que seja considerada economia solidária. Primeiro, é a autogestão. Então, a autogestão é quando a administração é de cooperação e organizada por um poder coletivo. Todo mundo coopera com a gestão daquela organização. Não tem um chefe, não tem uma hierarquia. Todos podem opinar, todos podem tomar decisão, todos podem participar do que está acontecendo ali dentro. Então, tem autonomia, grupos se auto-administrando, pode ser caracterizado desse jeito, e tem coordenação, mas não tem hierarquização. Não tem auxiliares, assistentes, analistas, todos são parte daquele processo produtivo dentro da organização. Segundo, tomadas de decisões tomadas de maneira democrática e em assembleia. Todo mundo discute sobre um tema, a decisão é colocada em pauta e as pessoas definem
o que vai acontecer a partir da votação na Assembleia. Então, empreendimento associativo, decisões são tomadas de maneira democrática. Então, como isso funciona? Tudo é pensado coletivamente. Eu estou sugerindo uma mudança, sugerindo um novo processo, mas tem que ser pensado na coletividade. Eu quero que as pessoas todas sejam beneficiadas e não somente a mim ou não somente o setor que eu estou organizando. Terceiro, divisão equitativa dos excedentes da produção e socialização do capital. Quer dizer que ninguém fica com mais ou menos recursos. Todo mundo tem o mesmo tipo, tem o mesmo percentual dos recursos e dos excedentes, dos eventuais excedentes da produção. Então, divisão equitativa dentro dos empreendimentos, a apropriação coletiva do capital, dinheiro, recurso. Todo mundo tem o mesmo nível de recurso. Se tem 10 pessoas, os recursos são dividido pelas 10 pessoas equitativamente e ninguém sai com tem mais prioridade que o outro, por conta também daquela característica de não hierarquização dos processos. Tá? Então, este pode ser dividido entre os sócios de acordo com as horas trabalhadas ou reinvestido no empreendimento. Grande parte das vezes é reinvestido no empreendimento. Então, teve um excedente de produção, teve um recurso que ficou sobrando, então é reinvestido para que eles possam continuar trabalhando. Quarto, cooperação, responsabilidade partilhada. Como não tem hierarquização, tudo é equitativo e dividido de maneira igual, a responsabilidade também é compartilhada. Então, cooperação é a paridade social entre funções exercidas na empresa. Ter responsabilidade partilhada no processo e estabelecer laços para que todos sejam beneficiados. Então, esse, na verdade, seria o resumo. Essa quarta característica seria um resumo geral do que a economia solidária preza. Autossustentação. Diz respeito à capacidade do empreendimento de se manter economicamente a médio e longo prazo. Então, essa autossuficiência econômica e requer capacidade de investimento com recursos próprios. Qualificação dos trabalhadores e o emprego de tecnologias limpas. Se você fizer uma busca rápida na internet e colocar economia solidária como palavra-chave, você vai com certeza encontrar tecnologias limpas, ideia de uma produção limpa, de não impactos no meio ambiente, de entendimento da cooperação, de que eles são autossustentáveis, eles conseguem organizar os seus recursos como capital de investimento para um próximo projeto e assim sucessivamente. Próximo, desenvolvimento humano, formação de consciência, educação e qualificação profissional. Então, nesses empreendimentos de economia solidária, também é muito comum que haja a capacitação de novas pessoas. Então, que as pessoas sejam preparadas para dar continuidade naquela organização. Então, a economia alinha seus segmentos sociais e geralmente criticam o sistema capitalista, justamente pela hierarquização, pela não divisão equitária dos lucros, que é o que acontece na grande maioria das organizações capitalistas. Esses movimentos têm essência na tendência de promover, com as suas ações, o desenvolvimento humano e social do indivíduo. Então, não é só ele é capacitado para dar continuidade à organização. Ele é capacitado a pensar no social, pensar na sociedade, no bem do próximo e também nessa ideia do início da aula de terceiro setor, de relação entre primeiro e segundo setor, para que o terceiro possa trabalhar com eficiência. E próximo, responsabilidade social. Então, quando fala-se do não impacto ao meio ambiente, por exemplo, ou da responsabilidade de ajudar a outra pessoa a se capacitar, fala-se também de responsabilidade social. Então, constitui-se um dos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, a ideia de pensar na dimensão econômica e na dimensão ambiental, e essa responsabilidade social seria o terceiro tripé, né, da sustentabilidade, que eu quero sim
preocupar-me com a dimensão econômica, com a ideia ambiental, do não impacto, mas também com como isso está chegando para as pessoas, como a sociedade está vendo essa organização. Então, define como parte do desenvolvimento sustentável e nada mais é do que ações para a promoção social do indivíduo de novo, por meio do meio ambiente ou da comunidade. Então, que aquela pessoa tenha consciência de que a autogestão, que aquela cooperação, as parcerias, elas são para o bem da sociedade, independentemente do que a organização está oferecendo de produto ou serviço. Nós ficamos por aqui nessa aula, nos vemos no próximo encontro.